Sobre a parte do lógica CMOS, primeiro ponto que a gente tem que ver aqui que ela foi um baita de um passo muito importante para a evolução dos circuitos digitais e sistemas digitais. Isso a nível mundial e desde os anos 80 bem dominante, realmente. Antes dos anos 80, como é que eram implementados os circuitos digitais? Para a gente fazer uma comparação aí, nos mostrar a vantagem da lógica CMOS. A lógica CMOS ela tem os dispositivos tanto NMOS quanto PMOS, por isso que ela se chama lógica complementar. Que um transistor tem um comportamento complementar em relação ao outro. Quais são as alternativas à lógica CMOS? Olha só, não são CMOS, não estão dentro deles, mas como era implementado anteriormente. Qual a função lógica disso aqui que vocês conseguem ver? Está aqui marcada a próxima saída. A saída é I1 AND I2 barrado. Isso aqui é a implementação de uma porta lógica AND, com uma lógica chamada TTL. E isso aqui vocês conseguem encontrar várias séries de portas lógicas aí discretas, com circuitinhos aí, tipo DIP, e que vocês conseguem comprar esses componentes aqui. A única coisa diferente aqui é que esse transistor aqui, ó, ele tem dois terminais de coletor aqui, ó, ligados a duas entradas. Mas ele tem aqui uma porta lógica que tem 4 resistores, tem dois transistores ligados à saída, dois NPN ligados à saída, um NPN aqui intermediário e um NPN com esses dois terminais de coletor aqui na entrada. Quais são as características que isso aqui tem? Primeiro ponto, a impedância de entrada aqui não é tão alta como a gente imagina. Deve ter algumas centenas de quiloohms, talvez, mas vai ter uma corrente drenada das entradas. O segundo ponto, esses transistores aqui vão estar o tempo todo polarizados com alguma corrente aqui, passando entre eles. Então, mesmo que as entradas estejam em níveis lógicos estáveis, quaisquer que forem, vai ter uma corrente sendo consumida por essa porta lógica. Então, quantos componentes a gente tem aqui? 4 transistores NPN, sendo esse aqui que tem 2 terminais, e mais 4 resistores. Eu avaliei essa estrutura com razoavelmente complexa e tem um consumo estático, como eu comentei. Ah, não, mas aí à medida que os processos de fabricação de semicondutores evoluíram, surgiu a lógica NMOS. Isso aqui foi os anos 60 ainda. Conseguimos fabricar transistores com gate isolado, tipo N. Perfeito, já nos ajudou bastante. Em vez de ter tudo aquilo lá, numa porta lógica tipo... nessa aqui tipo NOR, não é mais AND, mas NOR. Agora a gente tem a entrada A e B, elas estão ligadas só no gate de dois transistores NMOS. Beleza, está entrado no gate, a impedância é super alta, porque ele tem simplesmente uma capacitância ali, não tem corrente contínua sendo drenada nas entradas. Então, legal, a impedância da entrada é bastante alta. Ainda assim, vocês conseguem imaginar a operação disso aqui? Se as duas entradas aqui estão em nível baixo, nenhum transistor conduz. Então, isso aqui é um circuito aberto. A tensão que vai surgir aqui é nível lógico alto, porque vai estar ligado por esse resistor ao VDD. Então, a tensão nível alto. Qualquer uma das duas entradas que ligue aqui com nível lógico alto, que seria uma tensão positiva em relação ao source desses transistores NMOS aqui, nível alto, é um VGS suficientemente alto para ligar um desses dois transistores, a saída vai ser ligada por aqui com baixa impedância para baixo. Então a saída vai para o nível lógico baixo, certo? Então cada um deles pode ligar essa saída com nível lógico baixo. A única forma de ficar com nível lógico alto é nenhuma das duas ligarem, significa as duas entradas estão com 0, o nível lógico baixo, a saída vai para 1. Ainda assim, quando a saída estiver em 0, quando qualquer uma das duas subirem aqui para nível lógico alto, a saída vai estar em 0 volts, vai ter um consumo de corrente estático aqui. Ah, tem mais uma coisa. Pensem bem, se o efeito de conectar outras lógicas aqui é como se tivessem capacitâncias ligadas aqui, porque afinal outras portas lógicas vão ser ligadas em série com essa porta lógica aqui. Quando transicionar de 0 para 1, vai ter uma carga aqui de acordo com esse resistor, RC. Então vai ser uma carga razoavelmente lenta. A saída vai transicionar lentamente até chegar na tensão de alimentação.
Quando eu conectar com a parte de baixo, quando qualquer uma das duas entradas tiver nível lógico alto, esses transistores vão conduzir para a Terra aqui e a saída de condução vai ser mais abrupta, vai ser rápida, porque afinal eles vão descarregar essa capacitância aqui rapidamente. Então a entrada e a saída de condução, a subida e descida do sinal da saída, elas podem ser diferentes. E, obviamente, a construção desse resistor aqui de forma integrada ainda assim é uma coisa custosa porque ela tem um certo tamanho. A gente não consegue construir isso aqui com estruturas muito pequenas. Esse resistor tem que ser um certo comprimento para ter uma resistência que seja baixa o suficiente para ser rápida a operação, para carregar rapidamente as capacitâncias na saída, mas não seja tão grande que seja impossível fabricar várias portas lógicas num circuito. Isso aqui é um componente grande. Então, e ainda assim tem consumo estático em algumas condições, né? Quer dizer, a porta lógica pode estar parada e ele está consumindo corrente de qualquer forma. Então, tanto a lógica TTL quanto a lógica só usando o NMOS, elas não são utilizadas atualmente em circuitos, em mais do que 99% dos circuitos digitais tem lógica implementada tipo CMOS. Então, a lógica CMOS, agora, que é a que a gente está analisando, ela tem os dois tipos de componentes. Tem NMOS e tem PMOS. Esse aqui é o exemplo básico, fundamental, são aqueles dois componentes que são construídos lá na aula de processo de fabricação, que a gente viu antes. Eles são construídos... Sim, Marcos? É uma lógica tipo OU ali? Essa lógica dessa porta lógica aqui? Não, aquela que tu tinha comentado. É essa aí ali de cima. É uma lógica tipo tipo A, OU. B. Tipo OU, só que ela é barrada. É uma NOR. Barrado. É uma NOR, porque qualquer uma das duas que ficar em nível lógico alto, ele vai sair zero. Entendi. Nós vamos ver a tabela de todas as funções lógicas logo em seguida. Ah, não. Ok? A gente vai revisar isso aqui. Eu tava me lembrando um pouco da parte de... Não, beleza, perfeito. É bom que vocês vão relembrando e vamos tentando explorar isso aí. Essa aqui é uma lógica tipo NOR, então, essa aqui é uma lógica tipo NAND. Isso aqui é um simples inversor. Qual é o princípio de funcionamento dele? Vocês já viram esse circuito, inclusive, lá no MicroWind, naquele software que mostrava os layouts, lembra? Isso aí? Vocês já viram esse circuito montado? Que é esse transistor aqui, que tem o source ligado aqui em cima. Quando tem a tensão de gate suficientemente mais baixa, tensão mais baixa do que o source, ele conduz. Então, quando entrar nível lógico baixo aqui, vai ter 0 volts aqui, VDD, VGS é bastante negativo, esse transistor conduz e a saída vai para nível lógico alto. Quando acontecer o contrário e aqui na entrada tem nível lógico alto, praticamente VDD, o VGS desse transistor aqui é zero, ele fica cortado, não conduz corrente. O VGS desse transistor de baixo, que é medido entre source, que é esse terminal de baixo, e o gate, sobe. Esse deu o threshold dele, ótimo, ele entra em condução. Entrou em condução, a saída é ligada com o nível lógico baixo, que é tensão mais negativa, zero. Então, esse é o princípio de operação do inversor simples. Mas, vantagens dele. Olha, para começar, ele tem poucos componentes, ok. Ele não necessita resistores, isso é uma vantagem grande. E a outra vantagem, quando está em nível lógico zero aqui, que gerou 1 na saída, esse transistor está bloqueado. Então só pode vir corrente de cima. Momento que a capacitância que está ligada aqui carregou, parou de consumir energia. Quando for para nível lógico 1 aqui, que vai gerar na saída um zero, esse transistor conduz, esse bloqueia completamente. Terminou de carregar a capacitância ou de descarregar a capacitância de saída, foi para 0 volts mesmo, não tem mais consumo de corrente, porque o transistor oposto, esse está conduzindo e esse está bloqueado. Então, assim que terminou de carregar essa capacitância, não tem mais corrente, não tem consumo estático esse circuito. Uma grandíssima vantagem disso. Quanto menos eu chavear o circuito, menor é o meu consumo de corrente. Se eu tiver um circuito que opera a 100 kHz ou um que opera a 10 MHz, o que opera a 10 MHz comuta mais vezes, ele gasta mais energia. Mas os circuitos anteriores, não importava a frequência de operação, eles estavam consumindo a mesma energia quase sempre. Eles também consumiam um pouco mais para carregar e descarregar as capacitâncias, mas eles consumiam energia o tempo todo. E esses circuitos aqui, com essa lógica CMOS, eles conseguem bloquear completamente para um lado para o outro a corrente e diminui muito o consumo, então. O consumo estático é praticamente zero.
Vocês já olharam aí, já viram que tem microcontroladores que conseguem operar com correntes tão baixas aí como dezenas de nanoamperes? Correntes super baixas mesmo, assim. Tem outros microcontroladores aí de alguns fabricantes, tipo a Texas Instruments aí. Eles conseguem entrar num modo lá que eles operam com baixa frequência de clock e conseguem operar com menos de 1 microampere de corrente. E é um circuito enorme, com milhões de transistores. Então essa lógica CMOS melhora muito nesse aspecto. A escalabilidade dessas tecnologias aqui, transistores CTL e NMOS, ela era limitada tanto pelo tamanho de construção desses transistores, mas também porque chega num ponto que o consumo de energia era tão grande que os circuitos já não podiam ser construídos num wafer só, eles tinham que ser separados porque não conseguia dissipar tanta energia. E precisava, obviamente, de fontes muito mais fortes também. Consumo de energia é uma métrica de performance também. Se a gente vai falar de circuitos lógicos, então, já que o Marcos já comentou aí, vamos revisar um pouquinho quais são as funções lógicas que eles implementam. Inicialmente, eu acho que vocês já viram. Alguém já comentou com vocês lá que funções NAND e NOR são universais, que a gente consegue implementar qualquer função lógica com portas NAND e NOR. Era isso, né, Marcos? Eu acho que vocês viram lá em sistemas digitais, em algum lugar aí. Alguns semestres atrás. Alguns semestres atrás. É. Então, essas NAND e NOR, a implementação delas é bastante mais simples. A gente vai ver como é que são implementadas tanto na aula de hoje como na próxima. Mas a lógica delas é essa aqui. Eu gosto de olhar para ver o que se comporta diferente aqui. Quer dizer, a saída só é zero quando o nível é alto nas duas portas de entrada. Que é exatamente o oposto da AND. Então, a NAND só vai conectar a saída com zero quando as duas entradas estiverem em nível alto. Que é o oposto da AND. Eu não dou muita atenção para AND e para OR, porque elas são uma NAND e uma NOR com mais uma negação, ou sem essa negação no final. E o NOT, que é a inversora comum, que é aquele próprio circuito que a gente já viu ali em cima. Que é dois transistores simplesmente, um tipo NMOS, um tipo PMOS. Como é que a gente faz a implementação dessas portas lógicas, então, de forma simples, de CMOS? A gente tem umas regras, para começar. Umas regras que eu estabeleci aqui, a gente pode criar umas outras, que é, em primeiro lugar, as entradas têm que ser sempre em gates de transistores. Por que entrada em gate? A gente quer que as entradas tenham alta impedância, então são sinais de tensão que vão ligar nos gates, a gente não pode ter corrente sendo drenada delas. As saídas são ligadas nos drenos dos transistores. O importante das saídas serem ligadas nos drenos dos transistores, tipo aqui, as saídas são ligadas em dois drenos, é que eu não tenho que ter uma tensão mais alta na entrada, por exemplo, do que na saída, para fazer a inversão do sinal. Se eu botar 5 volts aqui, eu quero que tenha 5 volts na saída, se a alimentação for 5 volts aqui. Ou o oposto, se eu botar 0 volts aqui, eu quero que tenha 5, se eu botar 5, eu quero que tenha 0. Independente, eu não quero que dependa a saída da entrada, de nenhuma forma. Então a saída só pode ser direto do dreno, porque o dreno é o terminal que controla o fornecimento de corrente a partir dos gates. A gente tem que observar com cuidado as tabelas verdade, para ver como é que a gente quer que a função se comporte afinal. E a gente só pode usar transistores NMOS e PMOS como dispositivos fundamentais. Por que observar a tabela verdade ficou 2 vezes? Então, essa aqui é tipo NOR, mas se a gente inverter essa relação e usar os PMOS em paralelo e os NMOS em série, exatamente a gente consegue implementar a lógica NAND. Isso aqui eu vou pedir para vocês para fazer com umas atividades desse exercício. Implementar a lógica NAND por essa inversão, de fazer os transistores PMOS em paralelo e os NMOS em série. Porque aí, afinal, a gente vai conseguir com que só conduza para zero, que é o que os NMOS fazem, quando todos estiverem ligados. E só conduza para 1 em todas as outras situações. Vocês conseguem entender como é uma forma regular e simples de construir os transistores, as portas lógicas com essa lógica complementar, com chaves que ligam e desligam com níveis de tensão diferentes? É bem interessante, professor. Deu para entender. Então, o jogo que você tem que fazer é escolher quando você bota os transistores em paralelo ou em série para montar outros tipos de função. Agora,
Se a gente quiser montar funções mais complexas que implementam NAND, NOR ou outras funções, como a gente consegue ver... Uma XOR, por exemplo, uma XOR. XOR é mais difícil de implementar, realmente, ela tem uma lógica maior. Mas pensem naquelas funções lógicas que tinham A mais B, tudo isso barrado, AND C. Algumas outras funções lógicas mais complicadas, tipo A AND B, OR C. Você pode implementar botando partes dos componentes em paralelo ou em série dos PMOS e partes dos componentes em paralelo ou em série dos NMOS. E uma porta lógica você implementa uma função complexa dessas. Sem necessidade de ir construindo várias portas lógicas e entrada de uma na saída da outra. Em vez de eu implementar uma função AND e uma função OR depois, o resultado, que eu vou precisar no mínimo 4 transistores e mais 4, eu posso implementar diretamente com 6 transistores, uma AND com uma OR junto. Só fazendo esse jogo de troca em paralelo, série em paralelo entre elas. Bah. Bueno.